Olá lá, pessoal, vamos aí começando mais uma aula de Geografia com o professor Francisco. Tema de hoje, dinâmicas sociais do trabalho e o mercado de trabalho. Habilidade a ser desenvolvida, reconhecer e aplicar o conceito da população economicamente ativa, PA, identificar os diferentes setores da economia, analisar a situação da mulher no mercado de trabalho brasileiro, analisar a situação dos trabalhadores brasileiros com relação às propostas de políticas públicas. Mais uma aulinha começando, currículo do Estado de São Paulo, mais um esforço, partindo aí do nosso grupo, para não deixar nenhum aluno para trás. Aula de Geografia, segunda série do ensino médio. Gente, o que é a população economicamente ativa e setores da economia? População economicamente ativa é a população em idade ativa em uma classificação etária que compreende um conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. Então, quer dizer, é aquela população que está apta, em condições de ingressar no mercado de trabalho. Há alguns tempos essa teoria até era levantada de acordo com aquelas pessoas que estariam no mercado formal, carteira assinada. Mas, de acordo com as situações, as mudanças que vêm ocorrendo, o comportamento da sociedade, a autonomia, que muitos vão buscando, de acordo com a sobrevivência, hoje nós fazemos uma análise de classificar de acordo com a classificação etária e compreender esse conjunto de pessoas aptas a exercer alguma atividade econômica. Então, os setores da economia, primário, secundário e terciário. Mas na aula de hoje nós vamos estar analisando a população economicamente ativa, o percentual, dentro de cada setor da nossa economia. Como para recordar, nós temos setores primários, aqueles que responsáveis pela produção de matéria-prima, que está dividida em as atividades da pecuária, silvicultura, caça, pesca, agricultura e a mineração. E aí o setor de transformação, o setor secundário, é o setor da economia que transforma as matérias-primas, produzido pelo setor primário. Então, quer dizer, é o setor da indústria, da produção de roupas, máquinas, automóveis, alimentos, industrializados, eletrônicos, etc. Ok? Bom, e aí nós temos o setor terciário. O que é o setor terciário? A imagem diz, o comércio, a prestação de serviço, as relações de transporte e assim por diante. Então, como que está dividido o setor, a agregação das atividades trabalhadora por cada setor, que é a população economicamente ativa. Então, a gente observa que hoje nós temos mais ou menos uma análise de acordo com esse gráfico, que o setor terciário hoje já é responsável por agregar mais de 50% da nossa população da economia ativa, enquanto que o setor primário, aquele setor que logo no início das atividades econômicas era o principal setor da população economicamente ativa, que a população se concentrava mais, o Brasil, um país agrário, seu histórico, de um país produtor de matéria-prima. E logo veio o processo de industrialização, a partir da década de 30, depois houve essa sequência de desenvolvimento, o setor secundário teve a sua vez, a sua participação, à medida que a população foi migrando do setor primário do campo para a cidade, foi o setor que em suas épocas de início do processo de industrialização brasileira, foi o setor responsável por agregar a maior parte da população economicamente ativa. E hoje nós temos o setor primário sendo o fator principal. Bom, aí, por exemplo, de acordo com esse análise por setores da economia, a gente observa que realmente o setor de prestação de serviço, quando a gente fala setor de prestação de serviço, é importante que nós analisamos a importância de uma mão de obra qualificada, de você se qualificar de forma profissional para estar prestes a participar do mercado de trabalho. Então a gente observa que o setor de serviço, hoje você um advogado, um médico, um professor, assim por diante, são profissões fundamentais que exigem mão de obra qualificada, ok? O comércio também tem a sua responsabilidade aí, por agregar uma participação legal aí da população, e assim a gente observa que a indústria, com a medida que vai ocorrendo os avanços tecnológicos, vem diminuindo a oferta de mão de obra
nesses setores, né? À medida que a modernização da indústria, né, vagas de emprego vão fechando. E mesmo que a gente observa que o agronegócio, que é tem uma importância enorme na participação do nosso PIB, mas devido à modernização da agricultura, cada vez mais vem fechando postos de trabalho. Mas de acordo com as habilidades que nós estaremos trabalhando nessa aulinha de hoje, gostaria que vocês observassem a participação da mulher no mercado de trabalho. Então, o homem, então, nós observamos aqui que, né, não existe uma participação de forma igual, né? Mas com o tempo essa diferença ela vem caindo. Mas a gente observa que na década de 50 as mulheres eram responsáveis apenas por 3,6% das vagas de emprego, né? Mas essa mudança ela vem ocorrendo com o passar do tempo. Em 2010 essa diferença, né, entre 2000 e 2010 ela vem diminuindo, mas ainda existe uma desigualdade de gênero, tanto na ocupação das vagas do mercado de trabalho, como também existe, né, uma diferença salarial, né, essa desigualdade de gênero que nós podemos estar comentando aqui nessa aula. Bom, aí, por exemplo, aqui é um quadro que foi retirado lá do caderno, né, volume 3, no segundo ano, né, o caderninho do aluno, currículo do Estado de São Paulo. Então, nós observamos que o período, de acordo com a faixa etária das mulheres e o decorrer dos anos aqui da PA feminino, a gente observa que a faixa etária de 30 a 44 anos, né, é a idade onde tem maior participação da mulher no mercado de trabalho, né? Enquanto que de 45 a 59 anos a gente começa a ter uma queda da participação da mulher no mercado de trabalho. E as mulheres acima de 60 anos a gente observa que o percentual ainda é menor. Isso tudo mostra a desigualdade em 20 anos. As mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, enquanto a dos homens era de 46,1 hora. E em relação às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas, proporção que se manteve quase inalterada durante 20 anos, né? Assim como a dos homens, em torno de 50%. Esses são alguns dos dados testados nas séries históricas de 95 a 2015, né, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE. Então, esse é o quadro, né, relacionado à questão da participação por horas de trabalho semanais das mulheres, que são mais por causa da dupla jornada, né? É importante ressaltar que exercer atividade remunerada não afeta as responsabilidades assumidas pelas mulheres com as atividades domésticas, apesar de reduzir a qualidade de horas dedicadas a elas. As mulheres ocupadas continuam se responsabilizando pelo trabalho doméstico não remunerado, o que se leva a nós chamarmos, né, de duplas jornadas. Chega, sai, trabalha, depois volta, tem a casa, filhos para cuidar. Como vocês veem aí nessa imagem, né? Jornada dupla, né? Você vê a mulher chegando no trabalho, né? O esposo reclamando que está com fome, né? Essa charge ficou bem legal. Precisa dar banho nas crianças e assim por diante, né? Através desse gráfico a gente observa, né, a jornada de trabalho relacionada ao texto que foi citado, né, de forma anterior sobre tempos de horas de trabalho por semana. E é importante que também ressaltar na aulinha de hoje é o mercado de trabalho. Então, nossos alunos, que nós trabalhamos com alunos de ensino integral, né, e quais as políticas públicas que vem sendo desenvolvidas, né, por nossos governantes. O aumento de vagas, né, em cursos técnicos, né, nós tivemos um aumento crescente nos últimos anos de vagas em escolas técnicas, né, e nós temos o próprio ensino integral já uma modalidade que foca em preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, ok? Bom, então, quer dizer, procura-se profissional qualificado. Gente, hoje o Brasil, nos últimos anos, tem perdendo muito e tendo um gasto muito alto por falta de mão de obra qualificada, por não preparar jovens preparados para o mercado de trabalho. Quer dizer, que a qualificação profissional são os atributos e as características de um indivíduo para se proporcionar bem no mercado de trabalho. Ser competente não significa mostrar o conhecimento técnico, gente. O cara pode ser
ter o maior conhecimento da turma, ele pode ter uma graduação elevada, ele pode ter estudado tudo, mas ele também precisa ter autonomia. Não adianta de nada ele ter um grande conhecimento técnico se ele não tem autonomia, se ele não é capaz de solucionar problemas e se ele não tem condições de criar um ambiente de trabalho agradável, tomar decisões, assumir responsabilidade e saber trabalhar em equipe. Não adianta em nada. Então, a gente observa por esse gráfico aqui a evolução de diferentes salários. Quanto maior o tempo do trabalhador, do jovem, da pessoa no estudo, em anos de estudo, maior vai ser o seu salário. Isso são estatísticas que são comprovadas. À medida que você tem maior tempo de estudo, você tem melhores salários, você tem melhores condições de vida. O perfil do novo trabalhador. Isso, gente, até faz lembrar da disciplina Projeto de Vida lá no Integral. Olha aí, meus alunos, Projeto de Vida aparecendo aí, ó. Ter graduação, pós-graduação, ser influentes em outros idiomas, experiências nas áreas que pretende atuar, possuir pensamentos estratégicos, ser criativo, ter iniciativa de liderança, boa comunicação, aprendizagem contínua, habilidade para trabalhar em equipe. Olha a equipe aparecendo de novo, gente. O mercado de trabalho hoje não quer individualismo, capacidade de planejamento da própria carreira. Olha o projetinho de disciplina, projeto de vida aí lá do Integral. Quer dizer, a mão do sucesso profissional tem 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. É lógico, se você tem maior tempo de estudo, você tem melhor qualidade de vida, você passa a ter uma melhor remuneração. Isso faz com que você tenha uma expectativa de vida maior. E de acordo com os dados apresentados aqui no nosso mapinha, vocês observam que é onde nós temos maior desenvolvimento em nosso país, as regiões, como a região sul, estado de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, nós temos maior expectativa de vida e Distrito Federal, ok? Então, dentro daqueles setores onde você tem uma abrangência que é fundamental do setor terciário, exige uma escolaridade maior. Isso é consequência disso, nós temos aqui melhores qualidade de vida nessas regiões. E de acordo com esse gráfico aqui, também material lá do caderninho do aluno, a gente observa que o estado de Santa Catarina é o estado que apresenta a melhor expectativa de vida. O estado de São Paulo, nós temos aí uma expectativa de vida aproximadamente 78,4 anos, por cidadão, enquanto que o estado do Maranhão tem a pior expectativa de vida, 70,9 anos. Enquanto que o Brasil, de maneira geral, nós estamos aí na fase de 76 anos, como expectativa de vida. Gente, é natural. Fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida, que é educação, saneamento básico, investimento na prevenção de doença, que é a vacina, acompanhamento, conscientização, o avanço da medicina, mas mesmo que tenha esse avanço da medicina, na tecnologia, é preciso criar condições para que tenham acesso, você passa a ter condições de vida socioeconômica no país, melhores condições de vida, quando você tem todo esse conjunto aí, que chega até a população. Assim como as altas taxas de expectativa de vida, é um bom indicador em controversas o envelhecimento da população. Então, à medida que nós temos tudo isso que o Estado consegue oferecer à população, provavelmente nós temos aí melhores condições de vida da sociedade. A população idosa ela vem crescendo, porque esses índices vão melhorando em nosso país. E um exemplo disso, que quando você tem uma queda na taxa de fecundidade, você tem um aumento na expectativa de vida, começa a faltar mão de obra jovem para o mercado de trabalho. Nós tendo aí passando a ter um aumento na expectativa de vida, melhores condições de vida, nós temos a população brasileira começa a envelhecer de forma saudável. Olha que imagem legal, que imagem linda, que eu espero também fazer parte desse grupo, da população idosa do nosso país. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fique de olho lá no canal, para as próximas aulas. Muito, muito legal. Valeu, obrigado.